Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, as preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, e nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupem com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de tudo. Mas busquem então em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Diga amém por essa palavra bem forte. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, a partir dessa palavra, passar a ser a prioridade na nossa vida em todas as áreas, em tudo, absolutamente tudo aquilo que nós possamos fazer, Pai. Que o Senhor seja em primeiro lugar na nossa vida. Eu já quero nesse momento repreender nesse lugar toda a opressão maligna, toda a ingerência de Satanás da mente desse homem e dessa mulher. Demônio, você que tenta de alguma forma atrapalhar o entendimento e o discernimento da palavra de Deus que será ministrada agora, eu te dou uma ordem: pega tudo que você confia e bata em retirada, para a glória do nome de Jesus. Amém. Aplauda a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero falar com você hoje sobre um assunto muito importante. Aliás, para mim, com toda certeza, é o mais importante de toda a nossa vida. Eu quero que você preste bem atenção aqui nessa mensagem. Que você leve muito a sério aquilo que Deus vai falar aqui hoje. Como alguém que deseja viver algo novo na sua vida. Como alguém que deseja viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Dá um glória a Deus aí. Então é com você que Deus quer falar hoje. Quando Jesus olha para o povo, ele percebe aqui uma ansiedade, até natural de qualquer ser humano. Uma ansiedade exagerada. Que ansiedade foi essa que Jesus percebeu aqui? Ansiedade sobre o que eles haviam de comer, de beber e de vestir. E Jesus percebe que as pessoas estavam buscando exageradamente as coisas materiais dessa vida. Isso fala muito a respeito nosso aqui, a nosso respeito, aliás. Você vai se identificar bastante com essa palavra, porque enquanto eu escrevia ela, eu me identifiquei demais com o que Deus falou aqui. Se você parar para analisar, você vai ver que nós estamos verdadeiramente, frequentemente buscando as coisas dessa vida. Nós estamos sempre buscando uma melhoria de vida. Não que isso seja errado, apesar que o próprio Deus manda a gente buscar uma melhora de vida. O erro está, sabe aonde? O erro está quando nós passamos a buscar essa melhoria de vida, ou qualquer outra coisa que seja, a ponto de nós esquecermos do principal, que é Deus. Não digo nem esquecer de Deus, porque isso é impossível. A própria circunstância faz você lembrar que existe um Deus, as dificuldades, mas a ponto de talvez não colocar esse Deus como prioridade na sua vida.
em primeiro lugar, em tudo que você for fazer. Quando nós olhamos para o ser humano hoje em dia, não estou dizendo que todos, não estou generalizando, mas a grande parte, dificilmente, quando você olha para o ser humano hoje, dificilmente você vai encontrar alguém que tenha Deus como prioridade na sua vida verdadeiramente. Porque muitas pessoas, apesar de frequentar a igreja, e claro que não é o teu caso, mas muitas pessoas, apesar de frequentar a igreja, apesar de ser um ofertante, um dizimista da obra de Deus, mas a prioridade delas ainda não é Deus. Porque talvez a pessoa ainda não entendeu o que é um compromisso com Deus e com a obra dele. Isso aqui é muito forte. Porque se a pessoa entendesse a importância desse compromisso, tanto com Deus, quanto com a obra dele, os resultados, se a pessoa soubesse o resultado que isso trará para a vida dela, com certeza ela não trocaria culto nenhum por qualquer outra coisa que seja, e muito menos por ninguém que seja. Dia de culto é dia de culto, isso é compromisso. Esse é o compromisso que chama a atenção de Deus. Dia de culto não tem nada que me tira desse objetivo. Preste bem atenção. Pelo menos esse é o meu pensamento. Para a minha vida, eu carrego isso. Tudo que aparecer para me tirar do culto, no dia do culto, no horário do culto, é laço de Satanás. Afinal de contas, é o culto que vai me dar a direção. É Ele que, Deus vai me dar uma direção. Ele vai trazer um renovo sobre a minha vida, através daquele culto. Pensa comigo, irmãos. Se Deus, Ele está sob o controle de tudo, amém? Quantos creem que Deus está sob o controle de tudo? Deus está no controle de todas as coisas. E se o mais interessado na minha presença aqui é Ele, então qualquer coisa que apareça para me tirar daqui, pelo menos para mim, é um laço do inimigo. Por exemplo, não sei para você, mas dia de culto para mim, para minha família, não tem aniversário na hora do culto. Não existe aniversário no horário da igreja. Já vou avisando, se tiver que me convidar para o aniversário, saiba, se for de terça e quinta, a partir das 9h30. Eu estarei lá. Você pode começar a festa a hora que você quiser, mas não conte com a minha presença. Se for um domingo, posso até ir, mas a partir do culto da noite, depois das 8h30, porque esse é o meu compromisso. Dia de culto eu fico consagrado. Eu não sei você, mas dia de culto eu jejuo, eu fico na presença. Eu mal converso de domingo com a minha esposa dentro de casa. Pergunta para ela depois. A gente mal conversa. Eu fico focado na palavra o dia todo, o dia todo. Então, eu faço uma pergunta para você, e na verdade essa pergunta deveria queimar, gritar no nosso coração todos os dias: Deus é a minha prioridade? Essa pergunta devia gritar no nosso coração a todo momento: Deus é a minha prioridade? Deus está em primeiro lugar na minha vida verdadeiramente? E aqui eu começo a pregar para você. Será que o meu trabalho talvez não está em primeiro lugar? Será que os meus sonhos, os meus projetos, o meu dinheiro não está em primeiro lugar? Será que o futebol, os meus amigos? Será que a minha família não está em primeiro lugar? Pastor, mas primeiro é a minha casa, a Bíblia diz. Qual é a Bíblia que você está lendo? Estou dando um tempo que é para você pensar mesmo. Qual é a Bíblia que você está lendo? Cuidado para que você não esteja igual, eu vejo muito por aí, uns papagaios de pirata. Pessoas que não lê a Bíblia, não medita na palavra, não entende o que está escrito, só escuta alguém falando uma heresia e sai repetindo como se tivesse certeza daquilo. Vamos para a palavra? O próprio Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, irmão, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim e não pode ser o meu discípulo. Primeiro lugar, diga comigo, o primeiro é Deus. Segundo, aí vem minha família, peraí. Segundo, o meu compromisso individual com Deus e com a obra dele. Sabe por quê? Base bíblica para isso? Porque é a salvação individual. A minha família não vai poder naquele grande dia interceder por mim e me salvar. E nem tampouco eu poderei interceder pela minha família para poder salvar alguém. Diga comigo, salvação é individual. Então veja bem, nós estamos falando aqui sobre vir para a igreja e ser fiel a Deus. Ter compromisso com Deus, ter compromisso com a obra dele, amém?
E não adianta eu falar, olha só, não adianta eu falar que eu tenho compromisso com Deus, se eu não faço nada para somar com a obra de Deus. Agora, existe sim um versículo que se encaixa aí, que a família vem em primeiro lugar. Existe sim um versículo que fala diretamente para aqueles que querem se envolver e trabalhar na obra de Deus. Mas talvez a pessoa quer trabalhar para Deus, mas talvez a casa da pessoa está uma bagunça. A família está toda brigada, os filhos estão perdidos, o casamento está em crise. E aí então entra a palavra de 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É forte, né? Pesado isso. E no mesmo livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pior que o ateu. Não à toa. É pior do que o descrente, olha o que a Bíblia fala. Então a pergunta que deveríamos fazer todos os dias para nós mesmos: será que os meus negócios, será que as minhas conquistas, os meus sonhos, os meus projetos não estão assumindo talvez um lugar que não deveria assumir? O lugar que deveria ser de Deus? A verdade é que, de maneira muito tola, na maioria das vezes nós vivemos correndo, sabe o quê? Atrás do vento. Nós vivemos correndo atrás das bênçãos de Deus, não podemos negar. Muitos de nós viemos para a igreja e ficamos correndo atrás da bênção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, e você deve concordar isso comigo, não é possível. Quanto mais você corre atrás das bênçãos, mais as bênçãos correm de você. É impressionante isso, mas é verdade. Quanto mais você corre atrás das bênçãos de Deus, mais as bênçãos de Deus correm de você. E o que você precisa entender é que as bênçãos de Deus não são, elas são apenas consequência. Diga comigo, consequência. Consequência do que, pastor? Da obediência da palavra de Deus. Vou repetir. As bênçãos de Deus são consequências da obediência e não de busca. Não precisa ficar buscando a bênção de Deus, Deus sabe tudo que você precisa. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje Ele ordena, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua maçadeira, bendito será o fruto dos teus animais, todas as áreas da sua vida irão bem, e todas, aí ele finaliza dizendo, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O que me chama a atenção é que te alcançarão. Irmão, para alguma coisa me alcançar, tem que no mínimo correr atrás de mim. Então quando se trata eu estou falando que a bênção de Deus não é resultado de busca e de obediência. Quando se trata da bênção de Deus, você não tem que ficar desesperadamente buscando a bênção. Vai se preocupar em obedecer a palavra. Vai obedecer a Deus e todas essas bênçãos virão sobre ti e vai te alcançar. Elas vão correr atrás de você, diga glória a Deus. Sabe, infelizmente, nós aprendemos desde cedo que devemos buscar a bênção em Deus. Aprendemos a fazer uma busca descontrolada pelo ter, pelo possuir. Eu quero ter, eu quero ter. Quando na verdade nós deveríamos buscar em Deus, sabe o quê? Ser primeiro. Deveríamos buscar ser e não ter. Deveríamos buscar em Deus o ser. Porque a partir do momento que eu passar a ser o que, pastor? A partir do momento que eu passar a ser honesto, humilde, ser fiel a Deus, ser obediente à palavra dele, aí então eu passarei a ter o que? Respeito e dignidade. Por quê? Porque sou honesto. Eu passarei a ter o que? Mais confiança das pessoas e credibilidade. Por quê? Porque eu sou humilde. Eu vou passar a ter a prosperidade divina. Por quê? Porque sou fiel a Deus. Quem está entendendo? Então ao invés de buscar o ter, eu preciso buscar primeiro o ser.
O ser aleluia, o ser te qualifica a você ter. Se eu passar a ser o que Deus quer que eu seja, consequentemente eu terei. Terei o quê? Tudo, a casa, o carro, a moto, e tudo quanto Deus achar que eu devo ter. Porque tem coisa que você está querendo que talvez não é o que Deus tem para você. Porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe onde isso vai te levar. E Ele manda falar para alguém aqui hoje: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus planos não são os seus planos. Tem coisa que você está achando que é bênção de Deus, e você quer tanto, mas se Deus te der, Ele te perde. Ah, mas eu queria tanto aquela moto, eu queria tanto aquele carro, mas Deus já conhece o amanhã, Ele está te livrando de uma morte, você não sabe. Sabe, igreja, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de muita coisa aqui nessa terra. Mas necessitar mesmo, nós só necessitamos da presença de Deus. Vou repetir, nós precisamos de muitas coisas, assim como a palavra diz. Precisamos de roupa, precisamos de comida, precisamos de tanta coisa, mas necessidade mesmo, nós só temos da presença de Deus. Sabe, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo que você alcançar ou conquistar nessa vida, será inútil, será em vão, e melhor e pior, será temporário. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você pode conquistar o que você quiser, isso será temporário, será em vão. Então Jesus chega aqui a um diagnóstico daquele povo e diz: olha, por que vocês andam tão ansiosos? Olha aí Deus falando com alguém: por que você está desse jeito? Desesperado, desesperada dessa forma. Por que vocês andam tão ansiosos? Por que vocês andam corridos desse jeito? Por que esse desespero correndo atrás das coisas dessa vida? E depois dessa pergunta, Jesus libera um ensinamento maravilhoso para eles aqui, ó. Aí ele fala assim: a vida não é muito mais importante do que a comida? Ele faz uma pergunta, mas ele já está afirmando também. Será que vocês não entenderam ainda que a vida é mais importante do que a comida, do que as coisas materiais dessa vida? Sabe o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Em busca do mantimento das coisas materiais dessa vida, as pessoas têm acabado com a sua própria vida, têm acabado com a sua própria saúde. Tem pessoas acabando com a saúde, por quê? Porque trabalha demais para comprar comida, sendo que nem precisa comer tanto assim, se é que você me entende. E lá na frente, o pior de tudo, que ela vai pegar todo o dinheiro que ela ganhou, e ela vai tentar comprar a saúde. Sabe o que é pior? Não vai conseguir. Como eu falei na quinta-feira, um grande sábio escreveu dizendo: o que mais me impressiona na humanidade é que o homem trabalha a vida toda e perde a sua saúde para ganhar dinheiro. E quando não tem mais força para trabalhar, ele pega todo o dinheiro que ele ajuntou, gastando tudo, tentando recuperar a sua saúde. Aí ele termina dizendo: o homem vive ansiosamente pensando no futuro, de forma que ele já não vive nem o futuro e nem o presente. Eles vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. E Deus está falando para alguém aqui: chegou na hora de tirar o pé. Chegou a hora de você se preocupar com aquilo que é importante de fato na tua vida. Chegou a hora de inverter algumas prioridades. Colocar Deus em primeiro lugar. Depois sim a tua família. Esquecer algumas coisas. Não precisa correr tanto. A Bíblia fala que nós não devemos correr para comer o pão das dores, trabalhando de dia, de noite, comendo o pão das dores, sendo que aos seus, Ele dá enquanto dorme para aqueles que Ele ama. Não vai dormir não, vai trabalhar, mas não tanto. Escute isso. Não adianta você ter tudo nessa vida e não ter Jesus. O próprio Jesus disse: do que adianta o homem ganhar ou possuir o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Você já percebeu que quanto mais você busca o ter, você não tem? Quanto mais você busca as bênçãos de Deus, ela corre de você. Você já percebeu que quanto mais você corre, se desdobra para ter uma vida melhor, apesar de talvez ganhar até um pouco mais, mas a sua vida sempre continua do mesmo jeito? Nossa, meu salário triplicou, mas
você pode reparar, sua vida continua do mesmo jeito. Sabe por quê? O próprio Deus não permite. Porque você tem que entender que você é dependente de Deus, independente de quanto você tem, independente de quanto você ganha. Quem está entendendo, diga amém. Então o segredo não é estar correndo atrás das bênçãos, o segredo é você inverter as prioridades. E prioridade é tudo aquilo que vem primeiro. Olha o que ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Tua vida muda hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, pastor, e aquilo que eu quero, e aqui, tudo lhe será acrescentado. Irmão, desde o início da Bíblia, o céu vem primeiro. A primeira frase da Bíblia, o primeiro versículo, Gênesis 1:1, está lá escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem está entendendo? No princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. O que Deus criou primeiro? A terra ou o céu? O céu, está escrito. O céu sempre vai estar acima ou à frente, como prioridade da nossa vida. Sendo assim, as coisas dessa terra nos serão acrescentadas. Mas não dá para inverter a prioridade. Não adianta ficar correndo, buscando as demais coisas, esperando que o reino de Deus será acrescentado. Não vai rolar, não vai funcionar. Não vai dar certo. A Bíblia diz que a bênção de Deus é ela que nos enriquece, mas ela não acrescenta dores. Ela vai dizer, e ele vai dizer então, Jesus, por que vocês estão tão preocupados com as vestes? Não é o corpo mais importante do que a vestimenta? Sabe o que eu vejo aqui, igreja? Jesus aqui, ele está nos chamando aqui a atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem importância na nossa vida. Olha o que Jesus vai dizer: qual de vocês, com todo o seu trabalho e esforço, com a força do teu braço, poderá acrescentar um côvado na sua altura? E Jesus vai dizer: olha que coisa linda, olhem para as aves do céu. Olha que ensinamento. Elas não ajuntam em celeiro, e mesmo assim o vosso Pai que está no céu alimenta elas. E vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? Será que você não consegue entender que Deus está cuidando de tudo? Por que tanta preocupação? Jesus completa dizendo ainda, isso aqui é o que mais me chama a atenção: por que vocês estão tão preocupados com a vestimenta? Vocês não têm visto o lírio dos campos, como eles se vestem? Pois eu digo a vocês, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois, olha só, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, você acha que Deus não vestirá muito mais vocês? Aí em seguida Jesus traz essa chave, esse princípio que é para mim e para a sua vida. Jesus vai dizer: vocês estão buscando a coisa errada e de forma errada. Mas depois dessa palavra que eu estou liberando para vocês hoje, desse ensinamento que eu estou dando para vocês aqui, vocês vão fazer a coisa certa a partir de hoje. Sabe o que vocês vão fazer? Depois desse ensinamento, estou imaginando aqui Jesus pregando para aquela multidão, e ele falando para ele: sabe o que vocês vão fazer a partir de hoje? Vão buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas suas preocupações, todas as demais coisas que você busca e corre atrás, vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Repara que é em primeiro lugar, não é em segundo. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus aqui está ensinando o seguinte: que quando nós temos o princípio de buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar, Deus nunca nos deixará faltar nada. E aqui já liga com o Salmo 23: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Pastor, mas está faltando. Desculpa, a palavra não mente, eu preciso pregar a verdade para você. Se está faltando, é porque você ainda não colocou Ele como seu pastor. E hoje é o dia de refazer a aliança e falar: olha, a partir de hoje, verdadeiramente, Deus será em primeiro lugar na minha vida. Será a minha prioridade. Aliás, o tema da mensagem hoje é essa. É uma pergunta: Deus
é prioridade para mim? Deus é prioridade na minha vida? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, diante dessa palavra, diante das revelações dessa palavra, você verdadeiramente está disposto a buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida? Responde aí só para você. A partir de hoje, você vai colocar mesmo Deus como prioridade na sua vida, e não só na tua vida, mas na tua casa, nos seus negócios, nas tuas finanças. Você vai fazer isso? Porque se você não fizer, você vai continuar sem ver o resultado que você precisa. Porque tem muitas pessoas que, apesar de estarem na igreja, Deus ainda não é prioridade na vida delas. E eu sei o que eu estou te falando. Talvez para muitos aqui, o trabalho ainda é a prioridade. Talvez para muitos aqui, dizem que tem um compromisso, mas talvez o futebol com os amigos ainda é prioridade. Os sonhos, os projetos da pessoa é a prioridade, mas Deus nunca foi a prioridade. E vou falar uma coisa para você, Deus não aceita assumir nenhuma outra posição na vida de ninguém que não seja o primeiro lugar. O único lugar que tem o tamanho exato de Deus na nossa vida é o primeiro lugar. Aliás, se você quiser perder algo na sua vida, e aqui Deus está falando diretamente com alguém, e você sabe que é com você. Se você quiser perder algo na sua vida, coloque em primeiro lugar. Deus não aceita ser o segundo. Ou Ele será o primeiro na sua vida, ou Ele não estará em nenhum lugar. Você pode coloca o que você quiser perder nessa vida, coloca em primeiro lugar. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos, a tua empresa, o teu dinheiro, coloca isso em primeiro lugar. O próprio Deus vai permitir você perder. Sabe por quê? Para você entender que Ele não negocia, aleluia, o primeiro lugar. Deus quer ser o primeiro em tudo na sua vida. Quantas pessoas às vezes deixam de buscar a Deus por coisas tão banais, passageiras, insignificantes. Escute bem o que eu vou te dizer aqui. Talvez essa seja a flechada mais doída que você vai ouvir hoje. Mas é verdade. Enquanto Deus não for a sua prioridade, não espere que você será a prioridade de Deus. Enquanto Deus não for a sua prioridade, não espere que você será a prioridade de Deus. Se Deus não for a sua prioridade, não espere receber bênçãos de Deus. Até porque as bênçãos vêm dele. As bênçãos são apenas consequência de quem obedece. Você quer ver uma coisa? Quando a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, você conhece essa passagem? A notícia chega até Davi dizendo: Davi, Deus abençoou tremendamente a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele fez. Ou seja, por causa da presença de Deus, pega isso aqui para a tua vida. Por causa da presença de Deus que estava lá na casa dele, através da Arca da Aliança, aquele homem foi abençoado e tudo quanto ele fazia prosperava. Oh Jesus! Porque a presença de Deus estava ali na casa dele, ele começou agora a ser abençoado. Tudo que ele fazia dava certo, ou seja, as bênçãos de Deus que Obed-Edom recebeu foi consequência da presença de Deus que estava dentro da casa dele. Quantos querem ser abençoados aqui? Amém? Então leva essa presença para dentro da tua casa hoje. Quantos querem quando você for fazer algo, tudo coopere para o seu bem e dê certo e prospere? Quantos querem isso? Então leva a presença de Deus para dentro da tua casa. Leva a presença de Deus para dentro do teu trabalho. Leva a presença de Deus para dentro da tua empresa. Sabe, igreja, quando a presença de Deus for prioridade na nossa vida, na nossa casa, na empresa, nos negócios, em tudo quanto a gente fizer, nós então teremos a consequência dessa obediência, dessa presença na nossa vida. Sabe qual é a consequência disso? As mais ricas bênçãos de Deus. Quando você coloca a presença de Deus em primeiro lugar na sua vida, as mais ricas bênçãos dele caem no seu colo. Coloque para mim Marcos capítulo 10, estou caminhando para o final. Marcos capítulo 10, versículo 28. Olha isso.
Aleluia, Jesus. Santo Deus. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. Aqui Pedro está fazendo uma pergunta, mas em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? O que nós ganharemos? Olha o que ele fala: nós deixamos tudo para te seguir. E entre linhas ele está perguntando: o que nós vamos ganhar agora? Porque de fato Pedro e os outros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram as suas casas, as suas famílias, deixaram as suas microempresas de pescaria. Um outro, o Tiago e João, consertava a rede, fechou a empresa deles também, foi seguir Jesus. Agora olha só, e Jesus respondeu, versículo 29, em verdade lhes digo, aqui é o que eu falei para você lá atrás, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente, ou seja, nessa vida aqui, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição, e no mundo que está por vir receberá ainda a vida eterna. Olha aqui para mim, pode aplaudir Jesus, é muito forte isso aqui. Jesus, ele está sendo bem claro aqui, igreja, que aquele que deixa as coisas desse mundo por causa do reino de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na vida deles, receberá 100 vezes mais nessa vida aqui, e depois dessa vida ainda receberá a vida eterna. Sabe o que vem na minha mente agora? A passagem do jovem rico. A Bíblia diz que aquele jovem, ele corre com as próprias pernas, ele correu, está lá escrito, ele corre atrás de Jesus. E ele para Jesus e faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, com a própria boca, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus cita 6 mandamentos da Bíblia para ele, e aí ele fala assim: isso aí eu faço de cor salteado desde a minha mocidade. Se eu soubesse que era tão fácil para entrar no céu assim, tinha nem te perguntado. Aí Jesus fala para ele assim: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, e depois que você vender tudo que você tem, dê tudo aos pobres. Você não vai ficar com R$1, com 50 centavos. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Sabe o que ele fez? Na mesma hora, ele deve ter pensado: aí é muito para mim. Aí não, deixar minha fortuna? Não. Aí ele vira as costas e sai andando. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas pessoas fazem como o jovem rico. Elas vêm para a igreja, elas correm atrás de Jesus com as próprias pernas, e quando chega na presença de Jesus, pergunta com a própria boca: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para o meu casamento mudar? O que eu faço para a minha área profissional ter mais resultado? O que eu faço para a minha vida ser transformada, para o meu filho ser liberto? Quando Jesus dá a direção, renuncia a isso, abre mão desse negócio, começa a fazer aquilo que eu já te mandei, para com esse vício. Aí a pessoa vira as costas para Jesus e sai andando. Esse jovem rico, se você percebeu na passagem, ele fala como se ele conhecesse as escrituras já. Se ele conhecesse tão bem as escrituras, será que ele não conhecia esse versículo aqui que eu li para você? Que aquele que deixar pai e mãe, riqueza, por amor de Jesus, receberia 100 vezes mais. Não pegou? Eu vou te ajudar. Jesus estava querendo fazer do jovem rico um jovem milionário. Ele não estava falando para ele: abandone e vai viver na miséria. Não era isso. Ele achava que conhecia tanto, mas Jesus estava querendo tirar ele da riqueza e levar ele para ser um milionário, 100 vezes mais. Pensa nisso. Ou seja, se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu ganho dos dois lados. Eu sou abençoado tanto aqui nessa vida, porque está escrito aqui, e ainda na vida vindoura eu terei a vida eterna. Mas aqui tem um segredo. Eu não posso de forma alguma, eu jamais posso buscar a Deus com segundas intenções. E aqui que está o problema. Porque tem muita gente que pensa: eu vou começar a buscar a Deus agora, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso receber uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu preciso ser abençoado. Desculpa, você não será abençoado. Se você vem para a igreja esperando receber algo de Deus,
Saiba que você não vai receber, enquanto você não permanecer na igreja, e Ele vê que você está buscando a face dEle, e não a mão. Deus só vai liberar a bênção que você precisa, porque Ele sabe que você precisa. A partir do momento que Ele vê que você vem para a igreja, para buscar a face dEle, para buscar Ele por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. E é noite da gente refletir sobre isso, e começar a buscar a face de Deus, e não a mão de Deus. Busca a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na tua vida. Sabe, algumas pessoas questionam a Deus dizendo: mas eu busco a Deus, eu busco o Senhor, Pai, eu oferto, eu dizimo, eu faço jejum, eu faço oração, mas a minha vida não muda. Vamos lá? Tudo para Deus é a motivação do coração. Vamos pensar junto? Se a pessoa faz esse tipo de questionamento para Deus, só de fazer esse questionamento, a pessoa já está revelando o desejo do coração dela. Em outras palavras: ai, pai, eu estou te buscando, mas não estou vendo resultado. Estou te buscando, mas nada está acontecendo. Sabe o que a pessoa está dizendo? Senhor, eu quero ser abençoado. Eu faço tudo que eu faço esperando algo em troca, e o Senhor não está me dando. É assim ou não é? Porque se tem esse questionamento, o coração já está pensando em outra coisa, já quer ter um resultado. E quer saber? Deus não tem negócio com interesseiro. Claro que não é o teu caso, isso aqui é para alguém que está lá no Face agora. Deus não tem negócio com interesseiro. Fala a verdade. Você vai querer fazer uma aliança? Não, seja sincero com você mesmo. Você vai querer fazer uma aliança, colocar alguém para andar do seu lado, sabendo que é só por interesse? Você faria isso? Claro que não. Por quê? Porque você não é burro, você é inteligente. Mas agora vamos lá. Quando você encontra uma pessoa verdadeira, humilde, que te ajuda, que te apoia, que acredita em você, que torce por você, conforme você é abençoado, o que você faz? Automaticamente você vai querer abençoar a pessoa também, sim ou não? Pronto. É assim que Deus pensa. Que lição para nós. Outra lição aqui, ó. Bênção não é algo que você pede. Bênção é algo que é derramado sobre a sua vida sem que você espere. Pegou? Porque se você está buscando uma bênção e recebe, não, isso é barganha, não é bênção. Bênção é quando você recebe algo, que bênção, eu não esperava, isso é bênção. Agora quando você está buscando, recebi, não é bênção, isso é barganha. Se você é o tipo de pessoa que recebe bênçãos de Deus, algo acontece, você fala: que bênção, obrigado irmão, obrigado irmã, não precisava, escuta, é sinal que você está aprovado diante de Deus. Quantos já receberam uma bênção de Deus aqui? Algo que você não esperava. Deus usou alguém para te abençoar, Deus usou alguém para te dar um presente. É isso. Então você vai buscando o Senhor e colocando Ele em primeiro lugar, em tudo na sua vida, e automaticamente Deus vai te abençoando. Ele vai abençoando a tua casa, Ele vai abençoando a tua família, a tua saúde, os seus negócios, a sua área financeira. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem aí no fundo? Casa da chuva? Glória a Deus. E a chuva é bênção também, não é? Glória a Deus. A bênção de Deus não é apenas uma consequência daqueles que obedecem a Deus e colocam Ele em primeiro lugar. Você quer ver uma coisa? Eu estou finalizando aqui, ó. Quando Deus chamou aquele povo e conduziu o povo para o meio do deserto, porque escuta o que eu vou te falar aqui, eu já volto para a mensagem. Não vou nem sair disso. Tem desertos que você entra por conta própria, mas tem deserto que é Deus que te coloca. Se você não sabe, foi Deus que tirou aquele povo do Egito e levou eles para o caminho do deserto. E Deus tinha um objetivo naquilo, não era só pegar o caminho do deserto para a terra prometida. Não, Deus estava levando aquele povo a ter experiência com Ele, para que o povo aprendesse a se tornar um dependente de Deus. E o mais maravilhoso de tudo é que quando é Deus que te coloca nesse deserto, que talvez você está até reclamando desse deserto, mas é um deserto que Deus te colocou, porque Ele quer te promover. Ele quer te provar no meio desse deserto, porque Deus prova para depois aprovar. Tem uma terra prometida que mana, que jorra, que corre leite e mel para você. Mas ao invés de você entender o processo, você está murmurando, vai ficar rodando.
E o melhor de tudo é que quando o deserto é Deus que te coloca naquele deserto, o mesmo Deus que te coloca no deserto, é o Deus que te sustenta no deserto. É um Deus que cuida de você no deserto. Sabe por que Deus levou aquele povo para o deserto? Porque no deserto é um lugar onde não tem nada, não tem recurso, não tem mercado, não tem água, irmão. Pensa nisso. No deserto, meu Deus, no deserto não se planta, não se colhe. Ou seja, no deserto aquele povo estava completamente na dependência de Deus. A Bíblia diz, sabe o que? Que as sandálias não acabavam. 40 anos andando no deserto, as sandálias não acabavam. As roupas cresciam no corpo e não envelheciam. Crescia junto com eles. Dependência de Deus. Quando eles tinham sede, a água brotava, sabe da onde? Da rocha. Deus está falando para alguém aqui, você está vendo, ó, a providência que você precisa, aleluia, o refrigério vai sair da onde você menos espera. Vai ser sobrenatural que eu vou fazer. Quando eles tinham fome, a Bíblia diz que Deus mandava pão do céu. Não receba essa palavra aí. A providência que você precisa vai vir de Deus. Não é do teu patrão, aleluia. Não é do teu patrão, não é do gerente do teu banco. A providência que você precisa virá do céu. Você tem um Deus que supre a sua necessidade. Mesmo que você enfrente desertos na sua vida, Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Acredite que tem um Deus que supre a sua necessidade. Você tem um Deus que supre, e o Deus que você serve é um Deus de milagre. Não tem? Você não canta aqui, você não declara com a tua boca, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Então acredite nesse Deus. Aleluia. Deus só levou aquele povo para o deserto na intenção de fazer eles aprenderem a viver na dependência dele. Talvez você está nesse deserto só com esse objetivo, para que você aprenda a ser um pouquinho mais dependente de Deus. Ali no deserto, a mensagem de Deus para eles era, olha, se vocês dependerem de mim, vocês terão todas as suas necessidades supridas. E se no deserto eu suprir todas as necessidades de vocês, agora do deserto eu coloco vocês numa terra prometida. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você passar na prova no meio desse deserto, tenho eu uma terra prometida para você. Deus tem recompensa, irmão. A Bíblia diz que Ele é galardoador. Olha que coisa difícil. É presenteador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Ou seja, Ele é presenteador, Ele gosta de presentear, Deus gosta de abençoar. O propósito de Deus para o homem é sempre ter coisas boas e melhores do que ele teve antes. Sabia disso? Então cuidado, se você está num lugar, de repente você vai retroceder, não tem Deus nisso. O que Deus tem para você é sempre maior e melhor daquilo que você viveu antes. Amém? O que Deus tem na sua vida é sempre maior, infinitamente mais, além daquilo que você possa imaginar. Tem até um louvor do Lázaro que canta, o que Deus preparou é bem maior. Conhece essa música? Vamos lá. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. Meu Deus, a dor e o desespero não. Ele é contigo. Aplauda a presença desse Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu venho aqui no final dessa mensagem dizer para você: para de buscar a bênção e começa a buscar o Senhor das bênçãos. Não busque o milagre, busque o Senhor dos milagres. Viva o princípio de ter Deus como prioridade na sua vida. Ei, não negocie o seu compromisso com Deus. Dia de culto é dia de culto, venha adorar a Deus, venha no culto e dê o seu melhor, agradeça a Ele. Quando você chegar aqui, não fica pedindo as coisas, Deus sabe tudo que você precisa. Tire esse momento para você agradecer por aquilo que Ele fez até você chegar aqui. Sabe, Deus, Ele, nesse tempo, Ele está olhando para nós e querendo ver o nosso nível de agradecimento. De acordo com o nível do nosso agradecimento, é que Ele está estabelecendo o nível do nosso merecimento.
Porque muitas pessoas têm achado que Deus é garçom, elas só sabem pedir, pedir, e Deus tem que dar. Não permita que nada nem ninguém tire você do seu compromisso com Deus. O salmista diz no Salmo 27, 4, uma coisa peço, olha o que ele pede, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Uma coisa, tem até um louvor também que fala, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, porque não adianta você pedir, oh meu Deus, deu outra mensagem aqui, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, não adianta você pedir e não colocar uma ação em cima. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que as portas sejam abertas, é isso que ele falou? Não, que os meus pés estejam em tua casa. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele estiver firme na presença de Deus, e Deus for o primeiro no lugar dele, todas as bênçãos virão até ele. Então fica em paz, porque se Deus estiver na sua vida, não vai te faltar nada, não vai faltar bênção, não vai faltar glória, aleluia, não vai faltar unção de Deus, não vai faltar graça, não vai faltar misericórdia, não vai faltar prosperidade, não vai faltar perdão, não vai faltar graça de Deus, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Foi por esse motivo, eu acho que quando Deus ofereceu para Moisés todas as bênçãos, e ainda ofereceu, sabe o que? Para Moisés, todas as bênçãos e a presença de anjos. Mas Moisés disse o que para Deus? Olha Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Em outras palavras, sabe o que Moisés está dizendo para Deus aqui? Olha Senhor, o que me importa não é as bênçãos do Senhor, o que me importa não é essa terra prometida que o Senhor prometeu, o que importa, e eu faço questão, é da minha prioridade, e a minha prioridade é a tua presença, Senhor. Eu não quero anjo, eu não quero nada, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. Ei, eu termino dizendo para você, não negocie Deus por nada, não negocie Deus por um emprego, não negocie Deus por uma empresa, não negocie Deus por uma amizade, por um romance sem futuro. Não negocie Deus, crente. Não negocie Deus por um dinheirinho a mais. Não negocie o princípio de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mostra para Ele a partir de hoje que Ele é a sua prioridade. Se você não vem para o culto, dia de culto, porque você está cansado, desculpa, mas Deus não é a sua prioridade. Se você prefere trabalhar ou fazer uma hora extra no dia e horário do culto, desculpa, Deus não é a sua prioridade. Você não confia que Ele vai suprir a tua necessidade. Se você não tem um tempo diário de oração com Deus, um tempo a sós com Deus, Deus ainda não é a sua prioridade, mas vai ser em nome de Jesus. Então analisa a tua vida hoje, noite de Santa Ceia. Analisa a tua vida hoje, seja sincero com Deus, mas principalmente com você mesmo. Será que Deus está sendo a sua prioridade? Será que você está aplicando esse princípio na sua vida? De buscar a Ele, aleluia, e colocar Ele em primeiro lugar em tudo? Se até aqui Deus não foi a tua prioridade na sua vida, hoje eu acho que depois dessa palavra, você pode dizer, olha Deus, a partir de hoje eu vou te buscar em primeiro lugar. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos agora, e começa a dizer para Ele, Pai, a partir de hoje, o Senhor vai ser a prioridade na minha vida, independente das minhas lutas, independente das minhas dificuldades. Se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ser o primeiro na minha vida, mas se o Senhor não me abençoar também, o Senhor vai continuar sendo o primeiro, Pai. Porque eu não te busco pelo que o Senhor pode me dar, eu te busco pelo que o Senhor é. Prioriza a Deus, prioriza a palavra dEle, vai falando com Ele agora, vai, e tudo que você fizer será abençoado. Aonde você colocar as suas mãos, o Senhor fará prosperar. Pai, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa ir tocando agora no coração desse homem e dessa mulher, e ajuda eles agora a inverter algumas prioridades. Vai analisando a tua vida agora, veja aí o que está tomando talvez o lugar de Deus, e vai invertendo as prioridades a partir de hoje. Porque o que Deus tem preparado para você é algo muito maior do que você imagina. É algo que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos não ouviram, o que não penetrou no teu coração. É exatamente isso que Deus tem preparado para você.
Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor.